Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Israel Espiritual. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Como vimos na lição dessa semana, o Senhor Deus estabeleceu uma aliança com Israel enquanto nação, com uma continuidade da aliança feita com Abraão. Como Israel era a descendência de Abraão, e Deus havia prometido que da sua descendência ele faria uma grande nação, e dessa mesma descendência viria o próprio Messias, o Senhor Deus cumpriu a sua parte dentro dessa aliança. Mas Israel acabou falhando de forma dramática em todas as gerações. A grande massa de indivíduos, desde que o Israel foi libertado de lá do cativeiro do Egito, até o momento em que Cristo Jesus veio aqui à Terra para poder se tornar uma criança lá em Belém da Judéia, a maior parte das pessoas estava longe do caminho do Senhor. Como vimos na lição de ontem, o Senhor Deus também teve sempre o seu remanescente fiel. Aqueles que permaneceram leais a Deus, aqueles que permaneceram firmes em Deus, aqueles que continuaram acreditando, mesmo que a grande maioria das pessoas não se importasse com assim diz o Senhor. É claro que quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e eu quero só te lembrar que apesar de terem sido os próprios romanos quem executaram Cristo Jesus, quem levou Cristo Jesus até os romanos foram os líderes espirituais da nação. Foi o próprio Sinédrio, dirigido por ninguém menos do que o sumo sacerdote, que entregaram Cristo Jesus à morte. Apesar disso, ainda houve um tempo de graça. Dentro da profecia das 70 semanas, visualizamos isso de forma muito clara. Até a morte de Estevão, ainda houve uma oportunidade para Israel enquanto nação. Mas a partir desse momento, o que é que mudou? Mudou apenas a ênfase. Israel continuou sendo o povo de Deus? Claro que sim. Mas agora o Israel espiritual deveria, de alguma maneira, continuar desempenhando o papel que o Senhor Deus tinha para Israel enquanto nação. A diferença entre o Israel espiritual e o Israel enquanto nação é que um indivíduo, na época do Israel nação, para poder fazer parte do povo de Deus, ele tinha que passar pelo ritual da circuncisão e tornar-se um judeu de verdade, um israelita de verdade, pertencendo a uma das 12 tribos de Israel. Mas agora, para o Israel espiritual, a circuncisão já não adiantava mais nada. O Cristo Jesus havia vindo para poder se tornar o segundo Adão e nasceu como um ser humano, morreu como um ser humano, ressuscitou como um ser humano, vencendo definitivamente a morte, sendo 100% Deus e 100% homem. Ele concedeu agora a oportunidade para que todos aqueles que quisessem se ligar ao povo de Deus, ao Israel espiritual, o fizessem. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29, onde Paulo explica isso. Ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nesse texto, há tanta coisa que Paulo está dizendo aqui, em poucas palavras. Paulo está dizendo que, a partir do momento da morte e ressurreição de Cristo Jesus, para fazermos parte agora do Israel espiritual, nós poderíamos nos tornar o Israel de Deus através de Cristo Jesus. Porque quando somos batizados em Cristo, quando passamos pelo rito do batismo, não mais da circuncisão, mas do batismo como rito de iniciação, o indivíduo agora passa a fazer parte da família de Deus, porque em Cristo Jesus ele se torna filho de Deus. Lembre-se que Adão pediu emancipação de Deus. Ele já não era mais filho de Deus depois do pecado. Para tornar-se filho de Deus, ele precisava estabelecer uma aliança com Deus. E a aliança com Deus agora, para o Israel espiritual, era uma aliança estabelecida no batismo. Com o batismo, o indivíduo passava a fazer parte da família de Deus
ao Israel de Deus, que é a igreja. A partir desse momento, independente da etnia, independente do sexo, independente da posição social, todas as pessoas, sem qualquer tipo de restrição, poderiam se tornar o Israel espiritual de Deus, desde que tivessem um relacionamento com Cristo Jesus. Portanto, a aliança continua. E no texto de Gálatas, Paulo vai dizer que as promessas feitas por Deus a Abraão se concretizariam finalmente no Israel espiritual. E quando olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo 21 e 22, a Nova Jerusalém ela vai descer exatamente em que lugar? É impressionante isso. A Nova Jerusalém desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo, exatamente sobre a terra de Canaã. Ela desce exatamente sobre o mesmo lugar que Deus prometeu a Abraão, que seria sua terra, sua possessão e dos seus descendentes para sempre. O que significa que, de certa forma, a igreja de Deus de todas as gerações herdará essa terra. Não mais agora como um lugar onde o pecado reina, mas um lugar completamente desprovido de dor, sofrimento, morte. Um lugar onde a maldição já não existe mais. Então, dessa forma, as promessas feitas a Abraão e que não puderam ser confirmadas com Israel enquanto nação, porque Israel rejeitou a Cristo Jesus, mas a igreja é a continuação de Israel. Por isso, Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer que a igreja, que Israel é como um tronco e que os gentios têm sido enxertados nesse mesmo tronco. Ou seja, o Israel de Deus, ele continua na igreja. Ele continua através da igreja. Portanto, nessa perspectiva, somos completamente descendentes de Abraão. E assim, as promessas feitas a ele também são para nós e para os nossos filhos. Louvado seja Deus pelo seu grande amor. Eu quero orar agradecendo a Deus por isso. Você não quer se juntar a mim? Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que somos o Israel espiritual. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis à aliança que fizemos contigo através do batismo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?